A reforma trabalhista foi um dos assuntos mais controversos dos últimos meses, principalmente em função do impacto que pode ter na vida de todos nós. Promover debates a seu respeito se faz necessário, pelo tamanho e pela importância das mudanças que propõe. No Multiponto de hoje, conversamos com professores e pesquisadores, dirigentes sindicais, representantes políticos e membros do Poder Judiciário. A partir de suas opiniões, procuramos entender melhor alguns aspectos dessa mudança histórica nas relações de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foi criada em 1943 e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, ainda no Estado Novo. Ela surgiu de uma necessidade constitucional de unificar a legislação trabalhista do Brasil e é o resultado de um processo que vem desde as primeiras organizações operárias do país, no século XIX. Passados mais de 70 anos e diante de uma nova legislação, estamos avançando ou regredindo com relação aos nossos direitos e à forma como entendemos o trabalho? A CLT, quando o pessoal fala, a CLT de 1943 está atrasada, não é isso. O decreto-lei que criou a CLT é de 1943, mas ao longo dos anos foi sofrendo alterações com adaptação à realidade, ao mundo atual do momento. Aqui é mais um momento que precisa haver adaptação, mas isso é dinâmico. Isso vai ser sempre, daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, sempre ter que se adequar à realidade, ao momento, para que a legislação possa regular corretamente as relações sociais. Me parece que a CLT dá conta, sim. Se a gente pega um exemplo do artigo 2º, né, que é o que fala do empregador. A CLT tem lá um parágrafo 2º nesse artigo 2º que diz que qualquer empresa que se beneficia da força de trabalho está formando grupo com o empregador e responde pelos créditos trabalhistas. A gente podia utilizar esse dispositivo para responder à terceirização, por exemplo. Então a CLT em alguns aspectos é extremamente atual e a gente verifica isso muito claramente na parte processual, porque o Código de Processo Civil de 2015, várias das alterações que ele sofre foram inspiradas na CLT. Então, quer dizer, a CLT ainda serve e muito. Precisaria de reformas? Algumas me parece que sim. Por exemplo, nós tínhamos que conseguir ultrapassar essa ideia de justa causa da CLT, que é absolutamente diversa para o empregado e empregador, numa lógica ainda de verticalização que não se justifica se a gente diz que a relação de trabalho é um contrato. Esse é um exemplo. Outro exemplo, garantia de emprego. Né, a necessidade de que o empregador diga um motivo quando despede o empregado, que é algo que a nossa Constituição já prevê e que a CLT ainda não disciplina. Isso é a lei do atraso, é a própria revogação da Lei Áurea. Não tem nada de moderno ali. Eles estão rasgando a CLT, que vem da era Vargas, né, décadas e décadas atrás, que na época foi considerado um avanço porque ela fazia o equilíbrio entre capital e trabalho. Essa agora vem para retroceder antes da Lei Áurea, sem limite mais, e desrespeito total, atendendo só um lado, como era no passado, o senhor dos escravos. Agora o grande capital virou o senhor de novo. Para mim, o mais importante é que ela elimina a tendência ao conflito no mercado de trabalho que as atuais leis até hoje imprimem. Só para dar uma ideia, 90% dos processos trabalhistas do mundo inteiro são no Brasil. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada com a lei. Se ela faz com que o litígio a toda hora se dê e a toda hora tente ser resolvido pela Justiça do Trabalho, é porque alguma coisa no seu natural não está permitindo acordos, não está permitindo decisões mútuas entre trabalhador e empregador. A CLT ela foi atualizada em 80% dos seus artigos desde que ela foi montada lá em 1943. Ela não ficou estanque, né? Ela veio sendo atualizada, inclusive contra a nossa vontade. Foi incluído na CLT ao longo desses anos o banco de horas, foi incluído, enfim, retrocessos trabalhistas. A gente incluiu também o trabalho doméstico recentemente, que é um setor que não tinha direitos trabalhistas ainda. Então a lei veio sendo atualizada, entendeu? O que ocorre agora é o desmonte da lei, entendeu? Não se trata de nenhum dos artigos acrescenta nada para ninguém, nenhum trabalhador. Todos eles retiram direito, reduzem direito. Portanto, de moderno não tem nada. O que tem aqui é uma volta para o século passado, do ponto de vista de proteção social do trabalho. Por óbvio que a CLT não é a mesma da data de 40. O seu corpo de artigos foi alterado em mais de 800 artigos, talvez, historicamente. Mas, ainda assim, a estrutura é de uma velha senhora. O mundo mudou. Não existem mais datilógrafos, existem digitadores, não existe mais a Kodak, todos os nossos telefones fotográficos.
E isso tem mudança no mundo do trabalho. As relações se globalizaram, a evolução da comunicação é espantosa e isso chega também à produção e à circulação de bens e produtos e trabalho no mundo. Então nós passamos a competir com o mundo inteiro. Isso nos impõe posturas distintas do passado e regência para isso. Há outras tantas formas de trabalho que surgiram que estão fora da proteção do direito do trabalho. A reforma trabalhista, aprovada pelo Senado no dia 11 de julho de 2017, traz uma série de alterações na legislação do trabalho. Entre as principais mudanças estão a flexibilização das negociações entre empregadores e empregados, a ampliação da terceirização e o fim da contribuição sindical obrigatória. A reforma trabalhista, eu já começaria pelo nome. Para mim, não sei se seria adequado falar em reforma. Tamanho é a modificação significativa que essa proposta traz para modificar a legislação trabalhista. No momento que é aprovada, ela mexe com a própria característica da relação de emprego. Por isso que, entre todas as situações que estão previstas com essa reforma, antes de qualquer coisa é importante dizer, haverá uma repaginação do direito do trabalho no Brasil. Não é questão de bom ou ruim, na verdade é questão de adaptação à realidade atual. Não é questão de rasgar a CLT ou acabar com a CLT. É atualizar a CLT para questões que hoje existem e que não existiam no passado. Regulamentação do teletrabalho, do trabalho intermitente, formas de trabalho que não existiam e estão existindo, precisam ser regulamentadas. Então tudo isso faz parte do projeto. Claro que ele é um projeto longo e a gente que analisa do ponto de vista técnico não pode dizer que ele é o inferno ou que ele é Deus, mas ele é necessário. Ele adequa a legislação trabalhista à realidade atual, à necessidade atual. Agora, o que vale mais o acordado nos acordos coletivos, nas convenções coletivas que nós fazemos com o sindicato laboral, vai valer mais do que a lei. Nós podemos legislar, é o único caso que a sociedade civil pode legislar, é uma coisa muito interessante, pouca gente sabe. São coisas que favorecem o trabalhador. Por exemplo, tratando da questão do teletrabalho. Trabalhar em casa, não precisa hora do rush, não precisa ônibus, sai mais barato para a empresa, porque não paga vale-refeição, não paga ticket de alimentação. Então, são formas de trabalhar que o sujeito, se tiver a disciplina adequada, trabalha melhor. O conceito da reforma é a contratação direta, né? Você contrata com o seu empregador, ele tira o sindicato de várias funções e deixa o trabalhador para negociar diretamente. Muita gente acha engraçadinho isso, mas não é real, não tem negociação entre desiguais. Se tu quer vender sua força de trabalho, tem um empregador, não interessa qual seja, ele precisa da sua mão de obra. Não é uma relação de igual, quem paga e quem vende a força de trabalho. Precisa ter um ente aqui que blinde, porque senão o cara não vai arrumar emprego nunca, né? Ou vai arrumar um emprego muito precário, vai fazer muitas concessões para conseguir um emprego. Mas se pegarmos só por parte, o tal de negociado acima do legislado, esse é o primeiro que é incondicional, é ilegal. A própria OIT diz isso. Na OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, diz: o negociado é bem-vindo, mas respeitando as leis básicas de cada país. No Brasil, não. Eles inventaram uma agora, que para o trabalhador não vai valer lei nenhuma mais. Só vai valer o que a negociação resolver redigir. E na livre negociação, quem é que tem força? Numa empresa, quem tem força é quem tem a caneta na mão, quem contrata ou não. O que a reforma faz? Ela vai aumentar o espectro de incidência desses acordos, ou seja, tudo vai poder ser negociado através de acordo ou negociação coletiva, o que vai significar perda de direitos para os trabalhadores. Inclusive, o texto se preocupa em dar exemplos, né? Reduzir o intervalo para meia hora, combinar de não ter registro de horário. A ideia muito clara ali é que os sindicatos tenham autorização para retirar direitos trabalhistas através de normas coletivas. Qual que é a consequência disso? Piora nas condições de trabalho. Na realidade, isso aqui é um projeto de lei, e projeto de lei é inferior à Constituição. As normas da Constituição, as normas trabalhistas da Constituição estão intocadas, não se pode tocar. Como a gente chama, o artigo 7º trata dos direitos dos trabalhadores, cláusulas pétreas, que não podem ser tocadas. Essas não são tocadas no projeto. O mais importante é dizer o seguinte: com essa mudança, quais são os benefícios? O primeiro é que nenhum direito constitucional foi retirado. Você tem FGTS, direito a férias. O debate parece que a gente está tirando direitos. Ninguém mexeu na Constituição. É apenas para
fazer com que a busca do empregador e do trabalhador passe a ser mais consensuada, menos sujeita a barreiras. Eles dizem que não, mas vai mexer, é verdade. No 13º, nas férias, no fundo de garantia, na previdência. Eles, não, mas isso está assegurado pelo conceito constitucional. Eu fui constituinte, eu sei que está assegurado. Só que eles não respeitam nada. Essa reforma, ela choca um pouco as pessoas exatamente porque essa carga protetiva diminui. É isso que gera o debate. Porque eu tinha uma relação, aqui está o empregado, aqui está o empregador. Essa reforma vai aproximá-los em termos de acordo de vontades. Ocorre que eu não posso, né, sob o pretexto de dizer assim, não, agora nós vamos modernizar a legislação trabalhista e tudo vai ser negociado, se eu não atentar para esses elementos de desigualdade. Né? Por exemplo, eu não posso, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que eu vou melhorar o nível de negociação, enfraquecer a atividade sindical ou asfixiar os sindicatos sem fonte de renda, que é o que acontece. Alguma coisa está contraditória nisso, porque por um lado eu estou dizendo assim, eu quero melhorar, é mais moderno. Correto, é moderno a negociação, mas negociação entre partes em igualdade de condição, porque a negociação entre partes iguais não é negociação, é imposição. No final de março, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que libera o trabalho terceirizado em todas as atividades. Esse tema foi incluído na reforma trabalhista, que pretende complementar a lei e regulamentar um modelo de trabalho tão polêmico quanto presente no mercado. A terceirização era um fenômeno inevitável, que veio da Europa para cá, exatamente para que o empregador tenha o objetivo de baratear seus custos. Isto é verdadeiro. Por outro lado, em algumas situações, efetivamente há necessidade da terceirização. E como não havia norma, nós temos apenas a Lei 6.019 de 74, que cuida do trabalho temporário, não havia, até então, até 2017, uma lei que cuidasse da atividade terceirizada. O que fez o Tribunal Superior do Trabalho? Fez uma coisa importante. Como a norma, como a lei, como a nossa Casa Legislativa, e uma crítica também ao Poder Legislativo, que não se preocupou ao longo dos tempos em fazer as atualizações legislativas necessárias, o Tribunal Superior do Trabalho, diante desse fenômeno da terceirização que se espalhou pelo país, precisava de alguma maneira regulamentar. Se tu regulamentas ou melhor, aceita, né? Quer dizer, que o trabalho, esse dito terceirizado, quer dizer, ele pode ser praticamente universalmente utilizado, tu retira uma grande parcela daquelas pessoas que trabalham, que seriam trabalhadores e que eventualmente estariam amparadas pelas legislações trabalhistas específicas numa relação de empregado-empregador, e as coloca num outro mundo legislativo, né, que escapa da justiça do trabalho. Nós temos vários estudos demonstrando que ela incentiva o trabalho infantil, que ela promove redução de salário, ela impede os trabalhadores concretamente de fruírem férias. Esses contratos geralmente são firmados por no máximo 2 ou 3 anos. Então o que acontece? Quando chega na hora do trabalhador terceirizado fruir férias, acaba o contrato. Ele recebe a rescisão, um novo contrato é feito, ele segue com a nova prestadora trabalhando no mesmo local e não tira as férias. Não tem como acreditar nesse argumento de que estamos apenas disciplinando situações que já existem ou dando mais segurança para esses trabalhadores, porque o que a reforma faz, do início ao fim, em todos os seus dispositivos, é precarizar e retirar direitos trabalhistas. A terceirização, o que a gente tem que pensar? O pessoal diz, eu sou contra a regulamentação da terceirização ou contra a terceirização. A terceirização em si como fato já existe. Então não adianta a gente ser contra aquilo que já existe. Porque se a gente quer a regulação de direito para aquele que trabalha dessa forma, que hoje não tem, para que ele possa se socorrer quando preciso, eu diria que seria positivo a regulamentação. É evidente que tem que regular. Agora, regular no sentido de aproximar daquilo que tu já tem das garantias estabelecidas. Transformar ou aproximar o trabalhador terceirizado, ou as garantias em torno do trabalho terceirizado, das garantias que já existem para o trabalhador de carteira assinada. Aí tu garante para esse cara que ele vai ter férias, que ele vai ter, coisas mínimas, né? 13º, licença maternidade. A alteração específica da terceirização é muito importante, porque ela cria até períodos de vacácio, em que eu saindo de uma não posso prestar em outra. Isso é uma forma de tentar fazer uma adequação no mercado para que eu não use indevidamente esse importante Instituto da Terceirização. Os terceirizados passam a ter alguns direitos que são exatamente iguais aos empregados
diretos de quem, em favor de quem ele presta o seu trabalho. Então há avanço na lei da terceirização e não é precarização. No da terceirização sempre se fala que é uma precarização dos direitos, mas não é. Porque, na verdade, esses trabalhadores estão, sim, protegidos por carteiras assinadas, por direitos trabalhistas, como de todos os empregados, só que agora de um outro terceiro. E se tu fazes, então, propões essa questão da terceirização, da transformação das relações de trabalho em relações entre empresas, quer dizer, o tal do microempreendedor individual, cada um de nós se transformaria numa espécie de empresa e nós venderíamos não o nosso trabalho, mas o nosso produto, que na verdade é o que está encobrindo o nosso trabalho nesse caso, né, para uma outra empresa, né, que não seria nosso empregador, seria nosso sócio. Mas outra coisa é tu estar vinculado a uma grande empresa, né, e tu individualmente se relacionando como empresa com esse gigante empresarial. Quer dizer, digamos que haja um problema jurídico qualquer. Essa empresa vai mobilizar os melhores advogados, os melhores escritórios do país. E tu vai lá contratar o teu advogadozinho qualquer lá que tu vai poder pagar de acordo com as tuas posses para tentar resolver uma pendência qualquer. Quer dizer, de início já começa a relação em desvantagem, né, para aquela pessoa que está sendo colocada assim. As relações de trabalho agora vão ter muito mais segurança jurídica, porque antes era muito fácil os empregados saírem das empresas e entrarem com processos trabalhistas. Quando começar um processo trabalhista, ele vai ter que ser indicado o valor total da causa, que antes era calculado depois, podia chegar a milhões. Se o trabalhador perder, ele vai ter que pagar a causa, vai ter que pagar os custos do advogado da empresa. Foi explicado as questões de litigância de má-fé, que é quando os empregados entravam contra a empresa sem provas nenhuma, né, pedindo recebimento de valores que já tinham recebido. Com o formato que ficou agora na Justiça do Trabalho, passou 120 dias que entra em vigor a nova lei, vai ficar quase proibitivo buscar diferenças, corrigir injustiça na Justiça do Trabalho. Porque vai acabar a justiça, o acesso gratuito, agora tu tem que pagar, corre o risco de pagar honorários do patrão, corre o risco de, se tu perder o processo, pagar todas as custas do processo. Um dos grandes princípios da Justiça do Trabalho é o acesso à justiça. Sempre todo e qualquer cidadão pode entrar na Justiça do Trabalho sem o medo de ter que pagar custas. Esse é o princípio da gratuidade. A partir da metade do século XX, o ramo mais acessível para os pobres é a Justiça do Trabalho. É onde os trabalhadores vão buscar a última perspectiva de terem respeitado seus direitos básicos. Só para ter uma ideia, em 2016, o Anuário da Justiça diz que mais exatamente 64,85% das causas submetidas à Justiça do Trabalho eram para pagamento de parcelas rescisórias. É gente que foi despedida e não recebeu nada, ou não recebeu o básico, que é o seu salário, férias, aviso prévio. Ou seja, em pleno século XXI, nós ainda temos quase 2/3 das ações trabalhistas só para receber o básico, que é salário e parcelas rescisórias. Então, a Justiça do Trabalho ainda desempenha esse papel de sedimentação de cidadania. Conforme dados do Ministério do Trabalho, o Brasil possui atualmente mais de 16 mil sindicatos, além de federações, confederações e centrais sindicais. Com a reforma trabalhista, o imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser facultativo. Que mudanças isso pode representar nas relações entre empregados e empregadores? A reforma torna as contribuições sindicais hoje não obrigatórias. Elas podem ser recolhidas de forma obrigatória desde que eu autorize. Eu pago para quem efetivamente me representa. Então, acho que isso é uma primeira reorganização que será gerada. Um sindicato correto, um sindicato forte, um sindicato que representa o interesse coletivo, ele vai ter condições de sentar e negociar com o patrão, condição para a categoria que tenha a ver com aquela categoria. Nesse ponto de vista que tem 2 artigos ali do projeto propostos, que seriam o 611A e o 611B da CLT, que o A, que estipula o que pode ser condição de trabalho na convenção coletiva de trabalho se sobrepondo à lei, especificamente para uma categoria, passa o período de 1 ano, por exemplo, da vigência da convenção coletiva, ela entendeu que não foi bom, os sindicatos empregados não renova, simplesmente não renova, continua valendo a lei. E por outro lado, paralelamente, tem o artigo 611B, que diz o que não pode ser objeto de negociação coletiva, porque é proibido, vai prejudicar a classe trabalhadora. O nível de sindicalização, ele é distribuído conforme, digamos, a combatividade do sindicato. Tem sindicato de tudo que é tipo por aí. Tem sindicato que, se desaparecer, os trabalhadores não vão sentir falta, nem sabem que existe.
porque só se presta para recolher o compulsório. Tem esse problema, é real. Agora, nós achamos que tem um conjunto de sindicatos, né, que fazem uma diferença brutal no dia a dia. Porque todos os avanços sociais que houveram nesse último período, primeiro ele foi antecipado em convenções coletivas. Agora vai ficar evidente se os trabalhadores querem ou não querem um sindicato. Agora os trabalhadores vão ter que escolher, e se escolher vão ter que ajudar a sustentar, porque agora eles vão sentir a falta do sindicato. Eles têm segurança de que o movimento sindical se fortalece quando o imposto sindical não é obrigatório. Porque aí você cria sindicatos que realmente defendem os direitos e os desejos dos trabalhadores, e os trabalhadores vão até eles para ter esse amparo. As entidades sindicais vão ter que rever seus conceitos. E os sindicatos vão ter que realmente repensar os seus objetivos. Seria leviano da minha parte dizer que todos os sindicatos não cumprem suas funções. Mas eu com segurança te digo que um grande número de sindicatos não cumpre o papel constitucional previsto lá no artigo 8º da Constituição Federal. E essa reforma, de alguma maneira, cutuca os sindicatos, porque os coloca numa posição de reforçar o seu papel de negociação e de proteção das categorias, seja dos empregados, seja dos empregadores. Então, o que a gente tem no Brasil? Um modelo sindical que foi adaptado, cooptado e assimilado pelo Estado, já a partir da primeira década do século XX, não só a partir de Getúlio, e que sofreu muito com isso. Então nós temos sim dificuldade na realização de um trabalho sindical que seja de combate. Só que o que a reforma propõe? Extinguir o imposto sindical sem dar nenhuma contrapartida aos sindicatos. Então eu te diria assim, num mundo ideal, não pode haver mesmo imposto sindical. Os sindicatos têm que ser completamente dissociados do Estado. Numa realidade assim, se não houver alguma forma de manutenção do sindicato, o que nós vamos ter é a destruição completa. O número de desempregados no Brasil já passa de 13 milhões e há quem defenda que a reforma trabalhista pode ajudar a melhorar esse índice. Até que ponto essa mudança pode contribuir para a economia do Brasil? E o que ela tem a nos dizer sobre um projeto de país e de sociedade? Até 2014, meados de 2014, o Brasil estava no pleno emprego. E a CLT, as leis trabalhistas, não foi impedimento para isso. Então que conversa é essa que agora, mudando a lei trabalhista, vai gerar emprego? Vai gerar emprego precário. Nós não teríamos nem proposto, nem modificado as propostas originais, se não houvesse a segurança de que uma mudança como essa, que flexibiliza, que tira litígio, incentive o empregador a empregar pessoas, no lugar de estar sempre pensando qual é a máquina que ele vai botar para trocar. Acreditamos que realmente vai impactar de forma positiva no aumento de número de funcionários. Tem empresas que não estavam sendo constituídas porque os empresários estavam esperando uma oportunidade de criar empresa em que não tivesse insegurança jurídica. Antes, uma pessoa tinha medo de contratar um funcionário novo. Agora, ele tendo uma noção de que vai ser mais difícil ele ser processado, mesmo que ele tenha pago tudo bem, vai dar muita oportunidade de se criar novos empregos, de empreendedores contratarem mais pessoas. Porque não há uma única norma ali que realmente possa gerar postos de trabalho, e isso é fácil de pensar, né? Se eu estou aumentando jornada, vai diminuir a necessidade de número de pessoas na empresa. Isso é um raciocínio muito simples. E nem modernizar, porque terceirização, remuneração por metas, precarização de contrato, dificuldade de acesso à justiça, eram realidades que nós tínhamos, que foram ultrapassadas pela evolução do direito trabalhista. E agora a gente está dando vários passos atrás. Estes quase 14 milhões de empregos que hoje faltam ou deixaram de existir, na minha visão, não voltarão a existir todos eles. Por mais que desenvolva a economia do país, não haverá todos esses empregos novamente. Porque, insisto, o cardápio de formas de trabalhar, especialmente vindos da nova reforma, é muito maior. Então nós vamos ter que nos dar conta que o mundo é diverso, que não há, senão, como tratar as coisas, particularmente, dar opções e caminhos diferentes para que o gênero trabalho se desenvolva ao lado do importante emprego, mas de outras tantas formas possíveis e praticadas no mundo inteiro. Na verdade, eu acho que a longo prazo, né, a perspectiva é de que a crise ela só se acentue. Menos gente consumindo, né? Quer dizer, então aquele mesmo cara lá que agora está muito feliz porque não está pagando 13º, não está pagando férias, não tem mais problema com a justiça do trabalho, daqui a pouco ele vai ter que fechar a empresa dele porque não vai ter quem compre seus produtos. Até porque ele não tem mais condições mesmo e não vai conseguir competir com aqueles caras que estão fazendo aquele monte de coisa na China e estão mandando para cá com trabalho semi-escravo. Nesses moldes.
Quer dizer, gente que não tem sindicato, que não tem direito nenhum, etc, etc, etc. Por trás disso está o modelo de país que nós queremos construir. Aqui não importa se é de direita, se é de esquerda, do partido A ou do partido B, mas diz respeito ao pacto social que eu quero conviver. Eu não posso, por exemplo, viver numa sociedade que eu acho que tem que ter uma elite com uma série de privilégios e uma grande massa ignorante recebendo um pouco. Para eu construir um país decente, é preciso que todos ganhem, e não apenas alguns. Não é feio ganhar, não é feio ter lucro, não é proibido lucrar. O que me entristece dessa reforma é que a visão não. A visão é que poucos podem ganhar e o resto tem que ser quase como servo, né? Então essa mentalidade nós temos que quebrar.